a gente pensa em termos de mundo material. Shalom, Renato. O eterno está em todo lugar no mundo material. Não. O eterno está em todo lugar, em todos os mundos, exceto no universo material, né? E aí a gente vai ver por que e como isso aconteceu. No mundo material, no universo material, ele restringiu a sua plenitude e ele está de forma restrita, de maneira que seja possível ser criada a dualidade, a luz e a ausência da luz, o bem e a ausência de bem, a felicidade e a ausência de felicidade, a força e a ausência de força, entendeu? Exatamente. Ele é onipresente porque ele é atemporal, ele está fora do tempo. A gente tem que entender que tudo que a gente vive nesse universo de tempo e espaço, tá? Não é o que é vivido lá fora. Lá fora não existe tempo. O tempo foi criado para que a gente passe um tempo aqui fazendo a nossa experiência de dualidade, conforme a gente pediu, a gente quis lá no Éden, né? Lá no Éden fala o quê? A serpente falou o quê? Vocês serão conhecedores do quê? Do bem e do mal. Para que haja bem e mal, é necessário que haja dualidade, um universo de dualidade. Nós quisemos isso. A gente vai ver como. Olha essa coisa interessante, né? E aí, a gente viu que a única criação que realmente existiu, porque o resto foi transformação, né? Foi o receptor que o Eterno criou, ainda no mundo espiritual. Não havia ainda mundo material. Não havia ainda universo material. Então, o Eterno, ele tinha a força de dar, de criar, de se doar, de dar, entendeu? E o Eterno, ele, ele criou. Ele criou. Peraí, tô só adicionando uma pessoa. Ele criou. O que ele criou? Ele criou o receptor. Porque sendo ele pleno e a natureza dele sendo dar e compartilhar, porque ele é o quê? O que é o eterno? O eterno é amor, né? Eu creio que todos vocês aí já se apaixonaram, amam. O que você quer fazer com um objeto do seu amor? Qual é a sua essência quando você ama? É doar, se doar, compartilhar, dialogar, estar perto. Essa é a natureza do eterno. Então, o eterno criou. O que o eterno criou? O eterno criou o receptor para ser um par para ele, para ser o objeto daquilo que ele era. A natureza do receptor era um desejo de receber infinito, para todo tipo de satisfação e alegria, tá? Que o Ensof, o eterno, irradiava, havia por parte do receptor um desejo de receber correspondente. A gente viu isso na última aula, né? O receptor é definido como o primeiro efeito. O eterno, o criador, é definido como Ensof, primeira causa. Então, havia um doador infinito e um receptor infinito. A causa e o efeito. O dar e o receber. A mesma essência. Nós viemos desse receptor do mundo espiritual. Fala, Aline. Está sem áudio. Agora que voltou no Fala, Aline, mas não escutei nada do que você falou. Todo mundo não escutou ou só a Aline? Eu estou ouvindo normal. Eu escutei.
Eu tô Ah, ouvindo, normal. Tá. normal. Normal. Tá tudo normal. Normal. Ah, então Beleza, eu tô continua. falando aquilo que a gente viu a semana passada, né? A causa primordial e o efeito primordial. O criador, né? O Ein Sof, e o receptor, que foi a origem de tudo que existe. Todas as almas da humanidade, passado e presente, estavam dentro do receptor. Ao longo dos tempos, essa energia infinita, né, o Ein Sof, recebeu o nome de Deus, Senhor do Universo, Criador do Criador Divino, Hashem, né? Muitos outros nomes. Os cabalistas diziam que era Or, luz, tá? A luz. Ein Sof, causa primordial, Ein Sof Or, a luz primordial. Tá? Assim como do lado de cada cortina a luz do sol instantaneamente se expande, ilumina um quarto escuro, do outro lado a luz se expande, ilumina a eternidade. Então, quando Yeshua ele faz a oração do Pai Nosso, que ele fala, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O que ele está querendo dizer, né? O que ele está querendo dizer? Nos céus, ou seja, no mundo espiritual que Yeshua chamava de Shamayim, né? E aí, quando você entende que todo mundo material, o universo material é uma bolha, tá? É uma bolha dentro do eterno, da luz infinita, né? Então, se a gente está dentro desse universo, qualquer lugar que a gente esteja parece que é o céu, né? O lado de fora. Então, quando Yeshua fala, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, ele está nos dando uma dica de como é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é totalmente cheio do eterno, não existe um espaço de dualidade, né? Muitas vezes a gente vê nos profetas descrições de como será. Não haverá mais dor, não haverá mais dia e noite, porque o próprio eterno será a nossa luz. Então, no mundo espiritual, no Olam Rabá, não vai haver mais dualidade, mas plenitude. A dualidade é uma característica desse universo material. Por quê? Como? A gente vai ver como, tá? Assim como o único raio de luz contém todas as cores do arco-íris, a luz contém todas as cores da plenitude. Então, o que acontece? Quais são todas as cores da plenitude? Aquilo que a gente busca. Alegria, conforto, paz, tranquilidade, não medo, segurança, né? Prosperidade. Tudo isso é muito lindo. Isso é muito lindo, gente. É muito lindo. Tudo isso está lá em toda a plenitude. Apenas aqui é que é restrito. Por quê? Porque o Eterno restringiu a sua luz para que nós possamos ter, exatamente, dualidade. E essas emanações, elas vão cada vez mais se restringindo. A gente vai ver isso, tá? Todas as nossas atividades são, na verdade, uma busca pela luz, que se manifesta numa diversidade de formas, recompensas, relacionamentos, carreiras prósperas, realizações pessoais, vida familiar valiosa, contentamento emocional, segurança financeira, conhecimento, sabedoria e todos os outros objetivos, né? Por exemplo, fala aí, Aline, um dos seus objetivos na vida. Pensa aí, gente, um dos objetivos de você na vida. Escreve aí no chat, quem puder escrever. Seria material ou espiritual? Porque tem vários. Eu tenho objetivos materiais e objetivos assim espirituais, né? Coloca aí, tá mais coloca diante. aí. Hoje eu tenho um objetivo muito grande de aprender o hebraico para me aprofundar na escritura, porque eu tenho sede disso e tenho sede de ensinar isso. Eu tenho vontade, meu coração arde em ensinar, passar isso para as pessoas. Então, na verdade, você quer conhecimento e você quer compartilhar, certo? Sim, sim. Beleza. Adalberto quer
compartilhar do mundo vindouro, do Olam Rabá, né? Flávio quer participar de um Kabbalat Shabbat ao vivo naquele lá. Mas, na verdade, você não que quer participar de um Kabbalat Shabbat ao vivo. Você quer a sensação de felicidade, né? De plenitude participando de um Kabbalat Shabbat ao vivo naquele lá. Certo? A Letícia, ela quer ter um local de tratamento de pessoas carentes. O que ela quer? Ela quer, na verdade, sentir a luz do Eterno fluindo através dele. A Janete quer ir para Israel. Como é que isso vai se traduzir em termos de sensação? Ela quer estar num lugar onde ela possa se conectar melhor com o Eterno e viver em profundidade maior o Eterno. Olha só, gente, tudo se traduz nisso, conexão maior com a luz. Fala, Adão, o que você quer? Eu, falar a verdade, eu quero sempre estar perto do Eterno, porque é duro viver no deserto da solidão sem a presença de Adonai Elohim. É o maior tesouro que eu tenho. É o maior. Tudo que vocês mencionaram aí, e tudo que qualquer pessoa possa mencionar de desejo. Olha, Letícia, espécie de galpões de trocar roupa, tomar banho, se alimenta, tem trabalhos manuais, acolhimento, quem está sofrendo nas ruas com fome. Tá, você quer ter isso, mas qual é a sensação que você quer ter de estar fazendo a obra do Eterno, estar conectado com o Eterno, né? Olha só que coisa interessante. Tudo que a gente quer, na verdade, é estar em conexão com a luz do Eterno e compartilhar a luz do Eterno. Tudo que a gente busca, na verdade, é a luz. Sabe aquela... exatamente, sensação de proximidade com o Pai. É isso que a gente quer voltar lá naquele estado, antes que houvesse universo material. Olha só, que coisa interessante. Porque perto do Eterno, a gente adquire amor, né, carinho pelo próximo, olhar pelos necessitados e assim por diante. O Eterno é amor. Amor mais amor e amor. E assim é o Eterno. Exatamente, exatamente. Fazer minha vida ter valido a pena, fazer algo de bom pelo mundo antes de partir. E qual é a sensação que você tem quando você faz algo de bom pelo mundo? Compartilhar a luz do Eterno. Quando você compartilha a luz do Eterno, como o Renato falou, quando a tua vida tem sentido, sabendo que esse sentido vem do Eterno, o Eterno flui através de você. Todo ser humano, seja ele esclarecido, consciente, espiritualizado ou não, na verdade, o que ele busca através das suas atividades é a luz do Eterno e é ser canal da luz do Eterno. Por quê? Talvez por isso eu ainda tive tanta aprovação financeira, porque o dia que eu puder existirá esse centro humanitário. Pode ser, pode ser. Quem levantou a mão aí? Deixa eu ver. Adão já falou, né? Já baixou a mão. Então, gente, é muito interessante a gente lembrar disso, que todas as nossas atividades são, na verdade, uma busca pela luz, tá? A luz não é o eterno, mas a luz é uma energia que vem do eterno. Essa luz que a gente busca, na verdade, é aquilo que emana do eterno para nós nesse universo. Considere a luz do Sol. Os fótons que caem sobre a Terra não são a fonte e a essência do corpo solar ardente, que a partir de uma distância de 91 milhões de milhas nos dá vida. A luz do Sol não é o Sol, né? O Sol está a 91 milhões de milhas, ou seja, ele está a 180, um pouco mais, um pouco menos que 180 milhões de quilômetros. Olha que coisa, né? A luz não é propriamente o criador, mas seus atributos positivos e a energia espiritual que irradia de seu centro. Em termos ainda mais simples, como nós não podemos tocar o Sol, que é uma fornalha nuclear quente demais, a mente humana não consegue conceber a totalidade de Deus. A gente não consegue. Sabe aquela música, Ninguém Explica Deus?
É uma grande verdade. A gente não consegue explicar Deus. Sadoc, ele fala isso muito bem. Tipo assim, ele faz uma imagem. O eterno é como se fosse a eletricidade 220 e nós somos 110. A gente não consegue chegar no 220. Se a gente chegasse no 220, a gente explodiria. Do eterno, a gente conhece aquilo que ele quer nos revelar enquanto nós estivermos vivos. Está lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas para nós, a nós e nossos filhos para sempre, para as cumprirmos, tá? Então não dá para você conceber o eterno. Você concebe do eterno aquilo que ele quer te revelar enquanto você estiver vivo. A realidade que a gente tem é isso aqui. E aí, como é que ele revela e se revela? Fala, Aline. Aline levantou a mão. Então, assim, você está falando da luz aí, né? A gente, quando o Eterno criou Adão, todas as almas viventes estavam dentro de Adão. O sopro de vida foi, me corrija se eu estiver errada, foi dado nas narinas de Adão, mas em Adão estavam todas as almas viventes. Adão, ele viveu essa luz, ele era uma luz, e ele viveu no Éden, que era um lugar de luz. Então, eu acredito que quando a gente... o ser humano em geral, independente de ser religioso ou não, porque, em geral, o que as pessoas buscam são essas coisas abstratas que estão na luz. Quando a gente busca por isso, é porque a gente sente a nossa alma sente saudade de casa, né? É a saudade do Éden, a saudade da luz, a saudade de lá da criação, onde nós estávamos juntos com eles, né? Com Adão. Não é isso? Vamos colocar isso de outra forma? Olha, vamos colocar de outra forma. É isso, mas vamos colocar de outra forma. Mais profunda ainda, tá? O que o Gênesis fala? Como foi que o Eterno criou Adão? Ele criou Adão do barro, né? Eu falei sobre isso na aula passada. E ele soprou o fôlego de vida em Adão, não foi? Quando você sopra alguma coisa, de onde vem esse fôlego? De dentro, né? De dentro de você. Dentro de você. Nós viemos de dentro do Eterno. Então, nós temos uma saudade incrível de onde nós viemos, de dentro do Eterno. Você já viu, às vezes, eu não sei, eu já vi pessoas falarem assim, ai, que vontade de entrar dentro da barriga da minha mãe de novo. Lá era quentinho, protegido. A gente veio de dentro do Eterno. E porque a gente veio de dentro dele, a gente tem uma saudade incrível dele, porque a gente carrega dentro de nós a essência dele. É muito lindo isso. Fala, Marcelo. A Aline falou uma coisa que eu estava querendo falar aqui. Eu sinto vontade de voltar para casa, né? Que quando a gente sabe de onde que a gente saiu e nós sabemos agora para onde nós estamos indo, então dá vontade, sente saudade de casa, né? Dessa plenitude, dessa luz, né? Da onde partiu tudo, né? E é maravilhoso, né? É isso aí. Eu quero voltar para casa. Com certeza, a gente quer voltar para a nossa verdadeira alma gêmea, que é o Eterno, entendeu? É muito incrível isso. É muito lindo, é muito lindo. Então, o que acontece? Olha só, tem coisas que a gente não vai conseguir conceber nunca com a nossa mente. Por exemplo, né? O que é eternidade? Eternidade para trás, eternidade para frente. Isso aí é coisa para a gente deixar, porque isso aí acaba pirando a gente. Vamos deixar isso para quando a gente estiver no Olam Rabá e entender todas as coisas. O que a gente precisa entender? A alegria e a plenitude infinita da luz do Eterno e do Eterno preencherão totalmente todos e quaisquer desejos humanos. Esse texto é do Rabino Yehuda Berg, tá? Olha só que coisa. É suficiente saber que a alegria e a plenitude infinita da luz preencherão de forma completa e absoluta todos e quaisquer desejos humanos. Gente, quando a gente reconhece isso, tá? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas buscando alegria. Aconteceu um episódio com a gente, né?
em Pêssar, né? O que aconteceu em Pêssar? Algumas pessoas tinham dito que iriam em Pêssar, mas não foram a Pêssar porque a irmã deles estava deprimida. A irmã deles estava deprimida e eles acharam e a irmã deles tinha vindo para a região dos lagos e eles achavam que seria melhor levar a irmã para passear em Búzios e ver a praia e ver as belezas da praia do que ir buscar o Eterno em Pêssar. Sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela continua deprimida. Por quê? Eles estavam errados? Não, eles simplesmente não reconheceram que a origem de toda a plenitude, de toda a alegria, de toda a paz é espiritual e não material. E assim acontece com muitas pessoas. A gente vê, por exemplo, esses executivos correndo em busca do dinheiro, como se o dinheiro fosse tudo. A gente vê pessoas correndo obsessivamente em busca da forma física perfeita, como se aquilo fosse preencher totalmente toda a sede, toda a compulsão, toda a ansiedade por plenitude. Não preenche, gente. A partir do momento em que a gente entende que a única coisa que vai nos preencher totalmente é, como o Marcelo muito bem falou, voltar para a nossa casa, e a nossa casa é o eterno, porque nós saímos de dentro dele, nós somos a mesma matéria que ele, né? Está lá em Gênesis, só que está escrito de forma cifrada. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos, a gente vai ver isso com uma imagem muito linda daqui a pouco. Nós somos feitos da mesma matéria do Eterno. Nós somos sopro dele, saímos de dentro dele. É tão bom você ter essa consciência, e é tão bom você ter a consciência de que só uma coisa vai suprir todas as tuas carências: a presença dele em você, a união com ele, o deixá-lo fluir através de você, o ser cheio de rua, cheio do espírito dele. Porque eu vou te falar uma coisa, Letícia, até mesmo o fazer o bem de forma altruísta, dedicada, de forma prática, pode ser algo extremamente doloroso, frustrante, cruel, se você fizer na sua própria força. A gente precisa de algo chamado unção, a força do Eterno em nós, para a gente conseguir realizar. Está escrito na palavra o quê? Porque o Espírito Ruach opera em nós, tanto querer como realizar. E aí, quando você é vaso e canal, aí a coisa flui, acontece e se realiza. Fala, Marcelo. Ele deixou o nome dele no nosso DNA, né? Já ali, já guardado. É maravilhoso, né? Aí a gente está preparado já. Deixou a gente preparado para poder voltar mesmo. São 2 vídeos assim sensacionais que eu vi. Um é esse, tá? Que é do DNA do Eterno, né? O Yud, He, Vav, He, tá no nosso DNA. E o outro é os animais clamando pelo nome dele, né? O lobo, Yahoo! Né? Vários animais, não sei se vocês viram o vídeo de vários animais que falam, que clamam o nome do Eterno. É sensacional. Fala, Aline. Eu já vi esse vídeo, viu, irmão? Antes de eu falar o que eu ia falar, eu vou falar uma coisa rapidinho. Quando eu comprei o sítio, e a primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe o sofá, e nós ficamos aqui na varanda, fomos fazer uma oração, né, agradecendo o Eterno pelo sítio e tal, e nós tocamos o sofá, e as vacas do meu vizinho, ainda não tinha vaca na época, as vacas do meu vizinho estavam aqui no meu terreno, e elas vieram correndo de onde elas estavam, e vieram, quando elas ouviram o sofá, e vieram aqui, ficaram do lado da minha varanda, na cerca, tudo paradinho assim, olhando pra gente, enquanto a gente tocava o sofá, e os cachorros latindo, os cachorros do meu vizinho, latindo não, uivando. Foi a coisa assim, imagina, foi uma experiência assim, tremenda isso. Mas não era isso que eu ia falar, não. Isso eu só falei porque entrou nesse assunto. Foi lindo demais. Muito lindo, lindo foi muito lindo. Mas o que eu ia falar, quando você falou aí sobre... Você estava falando para a Letícia, né? Até mesmo a gente querer fazer o bem, né? Se não tiver unção,
eu vejo isso muito em você, assim. Como as coisas acontecem e tudo acontece para te frustrar, né? Muitas das vezes calúnia, pessoas que vêm e parece ser de um jeito, e quando vê a pessoa, né, faz coisas que deixam a gente de boca aberta, enfim. Mas o teu amor pela SUR, pela obra, pelas vidas, sobrepõe tudo isso. Porque você olha para o eterno, você nunca olha para o ser humano. Você olha para o eterno e você olha sempre com amor, assim, tentando justificar até mesmo aquela coisa errada que a pessoa fez, né? Tentando sempre olhar com amor. E isso é uma coisa que só quem tem realmente muita unção. Não adianta a gente querer fazer o bem sem a unção do Eterno, porque não dá. Não dá, porque as frustrações vão vir, as decepções, as mágoas, as desilusões, e é isso que você falou. E eu vejo isso muito em você, né? Mesmo com tudo isso vindo, você continua ali de pé firme, acreditando nas coisas, acreditando nas pessoas, fazendo bem. Mas por quê? Porque você olha para o Senhor. E isso faz toda a diferença, né? É para ele que eu faço. É para ele, entendeu? Então, eu sei. E isso é um exemplo para a minha vida e acredito que para a vida de muitos. Para mim também. Mas por quê? Porque ele é o mais importante na minha vida. Agora, ele só pode ser o mais importante na minha vida se eu passar mais tempo com ele do que com qualquer pessoa, entendeu? Isso vem da intimidade do tempo e do tempo passado com ele, né? Vou colocar os dois. Vou colocar os dois vídeos aí nos grupos para vocês verem, são sensacionais, tá? Sensacionais. E aí a gente vê os animais clamando o nome do Eterno também. O do Daniel eu já coloquei, dos animais eu vou colocar também para vocês verem. Eu já vi os dois. É muito legal. É muito legal, porque até os animais clamam o nome do Eterno. Dos animais, glorifica a Deus. Eu já vi isso daí. E há né? Tem o leão, né? Tem os elefantes, assim por diante. Né? Então, é impressionante como, quando você começa a buscar, o Eterno sai das sombras. Mas isso faz parte da história. Vamos lá. Olha o que Tzadok falou. Yeshua HaMashiach é uma Kenumá do Eterno, uma manifestação de Yahweh. Tzadok Ben-Derer fala isso, tá? Então, quando você pensa, lembra lá atrás, quando a gente viu Yeshua totalmente identificado como luz do Eterno, ele mesmo se revelando como a luz do Eterno, como a emanação do Eterno, como a face pequena do Eterno, como aquilo que o Eterno quer revelar dele a nós, de maneira que a gente aguente. Olha só que coisa. A Kabbalah fala disso de outra forma, mas fala disso, entendeu? Vamos lá, olha só. O receptor infinito, lá no mundo espiritual ainda, tá? Era composto de dois aspectos, masculino e feminino, como uma pilha que contém os polos positivo e negativo, conhecidos pelo nome de Adão e Eva, Adam e Havá. Eles não eram apenas duas pessoas no Jardim do Éden, eles eram muito mais que isso, tá? A única criação que realmente aconteceu foi a do receptor, tá? O resto foi tudo transformado. O receptor que tinha o desejo de receber tudo que a luz oferecia, tá? Esse ato único da criação aconteceu antes da origem do nosso universo. Dentro desse ato único de criação, houveram muitas fases, né? Muitos detalhes, muitas fases complexas, né? O Flávio está falando, né, das emanações, várias emanações, etc, etc.
A gente vai ver algumas delas depois, mas nunca. A gente vai ver isso primeiro, de maneira breve, assim, os pontos mais importantes, tá? Depois, se você quiser, você pode se aprofundar, mas isso aí não é importante para nós agora, para a gente entender como tudo começou, tá? Compartilhar por parte da luz, da sua essência com o receptor, levou uma extraordinária unidade, tá? Uma extraordinária unidade. Olha só que coisa interessante, tá? Vamos imaginar. Existe um bloco de gelo e você esculpe nesse bloco de gelo um copo ou um bowl, uma cumbuca, tá? E aí você pega e você joga água dentro desse copo. O copo é o receptor, a água é o doador. A água vai encher o copo, assim como a luz enche o receptor, que é a nossa origem, tá? Mas, na verdade, tanto a água como o copo são H2O. A essência é a mesma, só que as formas são diferentes. Gente, isso é muito importante a gente entender isso. O homem foi feito à imagem e semelhança do Eterno, tá? Aí, o que acontece? Ih, Aline, mas já voltou? É tudo H2O, mas existe a água que tudo preenche, né? Por exemplo, se você botar água, ó, tem essa caixinha aqui, tá vendo? Tem essa caixa aqui. Se eu encher essa caixa de água, ela vai tomar a forma da caixa, né? E sendo a água infinita, ela tudo preenche. A da casa, verdade. E aí, o que acontece? O eterno é como se fosse a água. E nós somos como se nós fôssemos nós somos como se nós fôssemos esse copo, mas é tudo H2O. Só que um está num estado e o outro está no outro estado. O mundo infinito é assim, da mesma forma. A perfeição total, a luz compartilha completamente. Tudo bem, Jones, não tem problema não. Vai ficar gravado, depois você olha. Com o receptor, tá? O receptor recebe, o Criador dá. Então, lá no mundo espiritual, havia o quê? Dar e receber, infinito, plenitude, cujo nome, lembra que a gente estava querendo ver o nome aqui? Éden. O Éden. Quando você vê no Gênesis a descrição do Éden, no Éden você não vê desequilíbrio nenhum. Ai, o Éden, como eu quero voltar para o Éden. Gente, um dos pensamentos mais maravilhosos e mais tranquilizadores que eu tenho, eu não sei se vocês têm, é quando eu penso que o Olam Rabá vai ser igual ao Éden. Vocês pensam isso também? Isso traz paz para vocês? Eu penso. Sim. Eu também penso. Eu penso. Vai ser muito lindo. Até o próprio Yeshua falou para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no Gan Éden. E aí você não fala assim, eu quero ir para o Éden, você pensa assim, eu quero voltar para o Éden. Você não pensa assim? Ô, Baruch Hashem, eu penso, eu quero voltar para o Éden. Gente, o Éden, natureza, águas puras. Eu penso assim, irmã, né? O Éden é uma coisa maravilhosa. Águas puras, viver, correr. Ô, irmã, eu tenho uma imaginação assim, a pessoa correr, supor, 500 quilômetros e não ter canseira, só um exemplo, tudo espiritual, tudo coisa linda, você curtir a natureza, poder conviver, é lindo. Maravilhoso, um corpo que não envelhece, porque a ciência já comprovou que o nosso corpo é totalmente capaz, nosso corpo físico é totalmente capaz de se recriar eternamente. São os hormônios que entram em determinados momentos para provocar envelhecimento, né? Então, vamos pensar um pouquinho no Éden, os animais interagindo conosco, sem nenhuma agressividade, sem nenhum medo, se comunicando com dor. Eu não consigo imaginar coisa melhor.
é muito forte essa vontade de voltar para casa e para os braços do Eterno Jardim do Éden, né? O Eterno vindo visitar o homem, né? Interagir conosco totalmente, sem qualquer ocultação. Gente, eu quero o Éden mais do que tudo. Baruch Hashem, Eterno, eu quero o Éden. Esse é um referencial que a gente tem marcado em nós. E é interessante que ninguém fala eu quero ir para o Éden, a gente fala eu quero voltar para o Éden, porque a gente sabe subconscientemente que a gente estava lá em Adão e Eva, e isso é lindo. Fala, Aline. Aline primeiro, depois Adão, fala. Tem uma música, né, que acho que é quando a Torá passeia na sinagoga, que fala quero voltar, né, para o Éden, não me lembro agora a letra, mas que fala de querer voltar para o Éden, em um louvor, que é quando a Torá passa. Agora eu não lembro se é na condução ou na recondução, mas tem, eu vou procurar e vou botar no grupo. É como nos tempos antigos, né? Fala da árvore da vida. É, como nos tempos antigos do Éden, É, exatamente, ela fala do Éden, né? Mas aqui, né? Agora o que eu acho muito lindo também, a Aline, a irmã e tudo. Fala mais alto um pouquinho, Adão, que está cortando. É quando o que eu acho bonito é quando chegar no dia em que Yeshua, ele promete que vai enxugar nossas lágrimas, vai dizer, ô filho, filha, entra, meu filho, tudo santo Adonai, tudo aquilo lá era passado. Olha que coisa linda aqui. Olha lá o leão deitado com a ovelhinha, filho. Entra. Vem pro gozo do teu Senhor. É coisa linda. Eu não imagino isso. Glória a Adonai. Quando você começa a refletir nisso, você começa a pensar o seguinte: todo e qualquer sacrifício que eu faço, toda e qualquer restrição, todo e qualquer não que eu diga a mim mesmo, é o meu Yetzer Hará, minha inclinação para o mal, vale a pena, porque o Éden que nos é prometido é um mundo de não dualidade. É um mundo em que as lágrimas vão ser enxutas, não vai ter tristeza, o lobo vai pastar com o cordeiro, não vai ter morte. Gente, não vai ter agressão, não vai ter dualidade. A gente vai voltar a um mundo não dual, a um universo não dual. Olha só que coisa interessante, né? O mundo infinito opera de maneira semelhante, consiste da perfeição total, a luz compartilhando completamente com o receptor, a manifestação última de compartilhar, unidade, harmonia, dar e receber infinito de plenitude. Foi isso que ele criou o Éden. E lembra que eu falei com vocês na outra aula da experiência que eu tive com o Eterno, em que eu estava no hospital, meu marido estava morrendo, e eu estava lá no hospital, e um dia eu saí para ir em casa ver as crianças, e eu falei, Senhor, por que você criou esse mundo assim, com tanto sofrimento? E eu ouvi audivelmente a voz dele, assim, com muita tristeza, e ele falava assim, eu não criei esse mundo, esse foi o mundo que vocês criaram, eu criei o Éden. E eu não tinha me tocado isso. E a verdade é o seguinte, a única criação, na verdade, foi o Éden. O resto foi transformação. É importante a gente saber disso. Então, o que a gente quer? A gente quer o Éden. É muito forte, cara. Olha, é muito forte. Isso me marcou demais. Demais. A gente tem que ter a consciência de que esse mundo fomos nós que criamos. É muito importante a gente entender isso, porque a gente vai entender lá no final, o que ele quer da gente? Fala, Adão. Meus amados irmãos e irmãs, esse mundo, eu não sei vocês, mas eu não sei vocês, mas nesse mundo, para mim, eu tenho muito nojo deste mundo, muita violência, muita coisa que afeta o nosso espírito, nossa alma, só nos deixa triste. É tanta injustiça, uns com muitos, outros com pouco. Gente, no jardim do Éder, será todo mundo igual. Tudo igual. Louvado seja o Eterno.
é preciso a gente entender o seguinte, que a gente quis, a gente agiu no sentido de nos tornar administradores desse mundo, dotados do livre-arbítrio. A gente quis, a gente pediu, a gente agiu, né, dessa maneira, o que lá em Gênesis é representado, né, por a gente ouvindo a serpente e estendendo a mão para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi a gente. Mas aí a gente pergunta assim, mas se o Eterno sabia que a gente ia pecar, por que ele não estava lá? Né? Se ele era onisciente, poxa, sujeira, por que ele não estava lá para nos proteger da serpente? A Cabalá explica isso também. Fala, Rosângela. Abre o microfone. Ele estava, só que ele estava em Tzimtzum. Fala, Rosângela. Rosângela? Lembra da história do filho pródigo que a gente falou semana passada? Oi? Acho que ela não está conseguindo falar. Abre o microfone, Rosângela. O Eterno é que nem o pai do filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança. Não. Para participar no mundo vindouro. Já vou contar o final, spoiler. A única coisa que a gente tem que fazer para participar do mundo vindouro é reconhecer que a gente é totalmente incapaz de gerir a Terra, de gerir o universo, e reconhecer que tudo já foi feito pelo Eterno. Ele até adentrou a história, se manifestando através de Yeshua, morrendo por nós, e aceitar receber, nos tornar verdadeiros receptores, aceitando receber tudo o que ele quiser nos dar em amor. Entrega e reconhecimento. Ai, meu Deus, isso é só uma prévia. É muito melhor que isso, entendeu? Deixa eu ver aqui o que o Júnior está perguntando. Peraí. Uma dúvida: se Adão e Eva continham em si mesmo, toda a humanidade eram plenos, a escolha de pecar foi de 2 indivíduos ou da humanidade que ainda viria existir se expressando? Peraí que eu vou continuar. Essa aula responde essa pergunta. Peraí. Vamos lá. Então, o que aconteceu aí, Júnior? O que é esse mundo infinito? Como viemos parar aqui nessa existência tão problemática? Por que estamos presos desse lado da cortina onde tudo é escuro e perigoso, e não lá no Olam Rabá, onde tudo é perfeito, só luz? Se tudo estava unificado e perfeito no mundo infinito, por que estamos num mundo que é fragmentado e falho? A tua pergunta aí, Júnior. Se somos parte do receptor, por que tanta dor? Onde está a luz, a alegria infinita e a felicidade permanente? Fala, Adalberto. O que é Tsum? É que nem Yin e Yang? Sim, que nem o você Yin vai ver já Yang? já. É Você que já nem viu o sobre Yin isso, Yang né? É que nem o Yin Yang do Kung Fu? Sim, contração. Contração, entendeu? Vamos lá, o Aquela que aconteceu? Olha só. A gente viu que no mundo espiritual havia o Criador, né? Cuja essência era dar-se, doar, amar, e que ele criou um receptor, cuja essência era receber, né? Agora, vamos para uma imagem. Imagina um copo vazio, tá? Você enche esse copo com água quente ou você enche com café quente. O que acontece? Aí você bebe o café todo. Esse copo permanece quente, certo? Você encheu um copo frio com café quente.
esse copo vai esquentar, não vai? Pois é. Yeshua falou que não existe maior amor do que esse, do que entregar a sua própria vida pelos seus amigos. Sendo o eterno o amor em essência, e se derramando ele no receptor, o que aconteceu? O receptor começou a adquirir características do eterno. O receptor começou a querer também dar. O receptor começou a querer também conhecer as coisas que o eterno conhecia, conhecer o bem e o mal. O receptor começou a querer controlar também. O receptor começou a querer criar também. À medida que a luz enchia o receptor, os atributos da luz eram transmitidos ao receptor. Podemos dizer até que o receptor herdou a natureza do seu criador. E aí? O receptor queria também criar plenitude, dar plenitude, desempenhar um papel ativo no processo da criação. Olha só que coisa interessante. Porque o eterno, né, o Criador, se derramava no receptor, o receptor começou a se parecer com o Criador. É igual, sabe aqueles casados, Adalberto e Miriam, 25 anos de casado, né, sem filho, um vivendo com o outro. Eu acho vocês dois extremamente parecidos, extremamente harmônicos. Um adquiriu características do outro. Vocês se misturaram, é ou não é, Adalberto? Sim, nós estamos juntos 24 horas por dia. Pois é. E aí vocês se tornaram semelhantes, vocês pensam de forma semelhante, vocês têm interesses semelhantes. Foi isso que aconteceu lá no mundo espiritual. O receptor começou a se parecer com o Criador. E aí? Como era o Criador? Ele queria amar, ele queria compartilhar, ele queria dar, ele queria se doar. Mas como você dá e se dá para alguém que já é pleno? A minha mãe, ela tem tudo. Minha mãe tem tudo. Você pode pensar assim, poxa, que eu fico pensando assim, eu quebro a minha cabeça para dar presente para minha mãe. A minha mãe é artista, minha mãe é decoradora, minha mãe é cientista, a minha mãe tem 2 PhD, para quem não sabe, a minha mãe foi professora universitária a vida inteira, se aposentou como professora universitária, continuou dando aula, a minha mãe tem pós-doutorado, a minha mãe tem todos os livros, a minha mãe tem computadores, a minha mãe... Gente, é tão difícil dar um presente para minha mãe. Eu fico procurando coisa esquisita, coisa estranha, coisa exótica, para conseguir dar alguma coisa para minha mãe. Como você dá alguma coisa para alguém que já tem tudo? É muito difícil você dar alguma coisa para alguém que já tem tudo. Certo? Exatamente, pela convivência com o Criador, o Adam Kadmon, né? Adão, então, Adão, você quer voltar para o Éden mais que todos nós, né, Adão? Então, eu quero, hein? Adão tem que querer voltar mais que todos nós, olha o nome dele. Então, Só o que que tem um acontece? porém, só que tem um porém. O Adão de agora não tem Eva, só o eterno. Ai, ai. Então, o que acontece? O Adam Kadmon, chamado o homem primordial, né? Esse ser receptor que vivia no mundo espiritual, ele queria expressar o DNA do Criador. Ele também queria ser a causa da sua própria felicidade. Ele também queria ser criador. Ele também queria compartilhar a plenitude. Ele queria controlar também.
Ele queria conhecer e discernir entre o bem e o mal como o Criador. Ele queria ser como o Criador. Vamos lá no Gênesis. O que a serpente fala? Se comerdes desse fruto, sereis como Deus. Às vezes a gente faz uma leitura superficial dos textos da própria Torá e a gente pensa assim, não, Eva quis comer o fruto só porque era bonito e gostoso. Não, isso é coisa de homem. O homem é mais visual e sensitório. Eva queria ser como o eterno. Foi isso que a serpente falou. Não foi? Cadê lá? Vamos lá em Gênesis. É bom na Bíblia de Jerusalém. Eu tenho a Bíblia do David Steiner. Sereis como Deus. Essa é a palavra-chave aqui. Sereis como Deus. Não foi? Agora, é importante lembrar que o Eterno deu uma ordem para Adão, que era não coma, e Adão falou para Eva, não pode comer e nem tocar. E foi usando essa palavra que a serpente conseguiu aguçar isso em Eva, né? Porque se comesse, morreria. Então, eles não comiam por medo da morte. E aí, quando ela toca, ela vê que não morre. Opa, se eu toquei e não morri, então vou comer. E vou ficar igual a Deus. O que o Eterno avisou, gente? O seu papel é ser receptor. Seu papel é estar no Éden, sendo cuidado, vivendo sem dualidade, vivendo em perfeita harmonia com tudo aquilo que te cerca. Eu supro todas as coisas. Por que vocês querem mudar isso? Olha, o verdadeiro dar é aceitar receber de braços abertos. Olha só que coisa interessante. Aqui na minha versão, essa é a Bíblia Viva, fala o seguinte: a mulher, no 3:6, a mulher ficou convencida, reparando na beleza da árvore, que sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de dar-lhe entendimento, Hormá, olha só, tomou a fruta e comeu-a. E os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Olha só que coisa interessante. Irmã, pega só um pouquinho. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando uma referência aqui. Pareceu um violão, não sei que escuta aí que ele fez. Foi interferência. Peraí, Flávio, fala. Quer falar, Flávio? Flávio e Júnior estão com o microfone aberto, e o Marcelo e o Renato também. Também? Vamos fechar o microfone aí, gente, que está dando interferência. Fecha o microfone, gente, por favor, e levanta a mãozinha, quem quiser falar. E aí abre, na ordem. O Morel Wallace está falando uma coisa. Peraí. O texto prossegue e diz: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu acho que esse ser como Deus não se trata de ser iguais a Deus em essência, minha opinião. Não. Iguais a Deus em essência, a gente já é. A imagem e semelhança do Eterno. O que eles queriam? Eles queriam ter as características do Eterno. Poder criar, poder definir, poder escolher, poder compartilhar, poder dar, poder controlar. Não em totalidade. Eles não queriam ser Deus, tá? Mas eles queriam expressar aquilo que eles já eram, que eles já tinham herdado do Eterno. Entendeu? A compulsão por dar, se doar, tá? Mas aí já é uma outra concepção, entendeu? Então, o que acontece?
Porque, pensa bem, olha só, estava falando da coisa da minha mãe, né? A minha mãe já tem tudo. A minha mãe tem tudo, eu não posso dar nada para ela. O Eterno já tinha tudo, já era tudo, já preenchia tudo. Como que o receptor ia dar alguma coisa para o Eterno? Num copo cheio, você não consegue colocar mais água. Olha só. E agora a gente tem um problema. A gente tem um receptor querendo se dar para alguém que já é pleno. E agora? Fala, Marcela, e depois Adão. Então, o Eterno, ele tem prazer em doar, é o que ele mais queria, o prazer dele doar. Quando Ada fez isso, ele tirou o prazer do Eterno em doar para ele, né? Ficou uma coisa assim, né? Realmente bateu de frente, né? Como é que o Eterno se sentiu nesse momento, né? É que nem você. Você tem tudo para dar à sua mãe. De repente, você pode preencher ela com o seu amor. Um exemplo. Que nada desse mundo mais preenche ela, mas o teu amor para ela. O Eterno sentia esse prazer, né? O Eterno sente esse prazer, ele sentiu o tempo todo. E eu creio que o Eterno não ficou nem um pouquinho perturbado, porque o Eterno deixou acontecer. Ele deixou acontecer por amor, né? E aí é que entra a história do filho pródigo. Lembra que eu falei semana passada que nem todo mundo estava aqui, nem todo mundo ouviu? A história do filho pródigo, dita por Yeshua, é muito mais do que a história pessoal de alguém que se afasta do Eterno. A história do filho pródigo é a história de todos nós. Por quê? Quando aquele filho pediu ao pai a herança dele, porque ele queria viver lá no mundo, aquele pai podia ter falado assim, se tu quiser ir, vai, mas eu não vou te dar um tostão. O pai deu a herança. A maneira do Eterno agir é assim. Ele fala assim, não vai porque é difícil. Não vai porque você vai sofrer. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero. Sabe o que o Eterno fala? Vai. A didática do Eterno é essa. Vai. Eu vou contigo. Mas faz tua experiência para você chegar à tua conclusão. A história do filho pródigo mostra isso. Aquele pai deu a herança, mesmo sabendo que o filho ia gastar tudo, que aquele dinheiro ia ser perdido, porque o desejo do filho era ir e fazer a experiência dele. A nossa história é a mesma coisa. Havia já no Adam Kadmon, que era Adão e Eva, né, o desejo de atuar como o Eterno atuava. Ele só se concretizou aqui nesse relato do Éden, mas já havia neles. Se não houvesse neles, eles não teriam tido harmonia com aquilo que foi oferecido a eles. Entendeu? E o Eterno sabia disso, então o Eterno deixou. Por quê? Porque o plano dele de amor, de redenção, é muito maior do que a gente pode imaginar. Vai muito mais longe, é muito mais alto. E o último estado vai ser muito melhor do que o primeiro. Fala, Adão. Ô, irmã, eu vi a irmã mostrando naquela hora a irmã mostrando a caixinha naquela hora, fazendo o exemplo da água. Vocês falou sobre o livro Arbítrio, né? O livro Arbítrio. Eu notei uma coisa, se você escrever numa caixinha escrita assim, mexa, você acredita que ninguém mexe. Mas se você põe assim, não mexa, a curiosidade vai lá, mexe. É que nem o Eterno falou assim, ó, todas as frutas tu comeis, porém a que está plantada no meio do jardim, não comeis. Aí vem a dúvida, vem a curiosidade, por que não comer? É só isso que eu queria me impor nessa parte. Eu já falei com vocês que a palavra para queda do homem não é queda, é ruptura. A gente tem um conflito aqui. Olha só. A gente tem o Eterno que é pleno, cuja essência e compulsão é dar-se, doar, se derramar. E a gente conhece o Eterno assim, né? A maior alegria do Eterno é nos encher com seu espírito. A maior alegria do Eterno é que nós estejamos, como diz lá em Cantares, você está escondido como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz.
A maior alegria do Eterno é interagir conosco. A maior alegria do Eterno é quando a gente está dando atenção para Ele. A maior alegria do Eterno é ser um conosco, é nos encher. Essa é a maior alegria do Eterno. Só que aí o que acontece? Adam Kadmon, né, o homem, o ser primordial, adquire características do Eterno também. E ele quer encher o Eterno também, porque só tem o Eterno até ali. Só tem o Eterno e ele. Ele quer encher o Eterno. Ele quer compartilhar com o Eterno também. Ele não quer só receber. Ele não quer só estar ali no Éden, só recebendo. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Olha só o relato do Éden, né? Por que Adão e Eva quiseram mudar as coisas se as coisas eram tão perfeitas? Aí você pensa assim, gente, se eu me encontrar com Adão e Eva, eu vou dar uma coça neles. Porque o Éden era tão perfeito, por que eles cometeram esse pecado, esse erro? Agora a gente está nesse mundo aqui Eu desgraçado. vou dar risada agora. Você já me Eu falou dei risada isso? agora. Eu dei risada. Não, eu já cheguei e falei, se eu pegar Adão, mas eu vou descontar tudo. O que fez com que Adão e Eva não estivessem se sentindo totalmente, plenamente satisfeitos no Éden, tá? E quisessem mudar as coisas como quiseram. Porque eles não estavam plenamente satisfeitos. Porque senão eles teriam dito assim, não, serpente, eu não quero conhecer nada disso não, eu estou feliz aqui. Sabe por quê? Ó, a Letícia está falando um negócio. Ó. Eu lembrei de um irmão que Deus falou através dele que ele tinha saudade do tempo que eu anotava tudo. Eu marcava a genealogia para entender melhor a história, porque às vezes eu queria lembrar de alguém e não lembrava o nome. Ele fica feliz quando passamos tempo com ele. A maior felicidade do Eterno é a gente passar tempo com ele, falando com ele, e aí ele começa a falar conosco, tá? Porque um dos pactos do Éden foi o seguinte: nós não podemos mais ver o Eterno, mas nós podemos ouvi-lo. E a voz dele fala 24 horas por dia, se a gente parar para ouvir. Mas voltando aqui, tá? Vocês entendem o seguinte? Que Adão e Eva não estavam plenamente satisfeitos com o Éden? Porque quando você está plenamente satisfeito com alguma coisa, você não quer mudar. Tipo assim, tá? Zamara e o marido. Zamara e o marido são apaixonados, estão super felizes um com o outro, tá? Aí chega um cara de fora e começa a falar no ouvido dela. Não, o que eu tenho para você é melhor, eu vou te dar mais. Se você está plenamente satisfeita com teu marido, você vai falar assim, sai daqui, não me falta nada, Verdade. Eu estou feliz. Ela não é verdade? É. Você tem vontade de mudar aquilo que te é perfeito? Não tem. Se Adão e Eva tivessem plenamente satisfeitos com Éden, Eva não tinha dado ouvido à serpente, Adão não tinha dado ouvido a Eva. Vocês Verdade. entendem isso? E é uma ligação tão forte, né? Porque eu nunca parei para prestar atenção nessa pergunta que você fez agora, né? Por que eles quiseram mudar, né? Que se tudo era perfeito, onde estava o porquê disso, né? De tudo isso ter acontecido, né? Exatamente por isso, porque pelo fato do Eterno se derramar neles constantemente, né? Eles tinham adquirido características do Eterno e eles queriam mais. Eles queriam conhecer, eles queriam se dar, eles queriam fazer. Mas tem um segundo fator, que é chamado pão da vergonha. Vocês já ouviram falar no pão da vergonha? Fala, Aline, antes de eu falar do pão da vergonha. Fala aí o que você quer falar. Ai, meu Deus, 10 horas já, não acredito. Eu vou falar rapidinho. Então, no livro de Adão que eu li, eu entendi que Adão ele comeu, né? Porque ele ficou com medo de Eva morrer, de perder Eva. Então, ele comeu para poder ficar do lado dela, comeu por amor a ela. Então, ele amou mais ela do que ao Eterno. Eu tinha aprendido isso. Isso está no livro de Adão, mas é algo mais profundo do que isso. É algo mais profundo, né? Por quê?
O que te faz amar mais Eva do que o Eterno? Algum tipo de insatisfação, certo? Algum tipo de conflito. Fala, Marcelo. Devido a ele querer, ele sentiu tanta felicidade com o amor do Eterno, como você falou, ele tentou doar algo que ele não tinha capacidade para poder um ser humano doar. Ele se atrapalhou todo. Ele recebeu muita luz e se perdeu, entendeu? Mas ele sentiu, ele queria sentir aquilo que o Eterno sentia, né? Como é que o Eterno é? Mais ou menos isso, né? Só que o ser humano não está preparado para isso. Mesmo ele sendo luz, uma miniatura, ele não poderia preencher aquele amor que o Eterno tinha para dividir com o próprio Eterno. Mais ou menos isso. Ele passou a sentir o que o Eterno sentia, vontade de se doar. Só que ele não podia, porque o Eterno já era pleno. E aí tem um outro fator também, que é o seguinte, o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? Imagina que você convive com uma pessoa que só te dá, te dá, te dá, te dá. A Aline sabe disso, é muito ruim, não é? Você se sente mal e você não tem condição de dar nada. Por exemplo, você é muito pobre e aí você conhece um amigo que é muito rico. E esse amigo fala assim, peraí que eu vou comprar um guarda-roupa novo para você. Vai lá no shopping e compra as melhores roupas para você. Você não tem como retribuir. Aí esse amigo fala assim, peraí que eu vou pagar a tua escola, melhor escola para você estudar, você fazer uma faculdade. Você não tem como retribuir. Aí esse amigo fala assim, peraí que eu vou te dar uma casa de presente. E você não tem como retribuir. Vou dar um outro exemplo, tá? O garotinho ama jogar futebol. E no dia do aniversário dele, o time dele da escola vai jogar contra outra escola. E aí o que acontece? Ele joga super bem, parece que tudo flui para ele. Ele pega, parece assim, é incrível como tudo flui. Ele faz 3 gols. E aí a equipe dele ganha porque a outra equipe não faz gol nenhum. E aí depois ele descobre que o pai dele tinha combinado com o técnico da outra equipe, com a outra equipe, para eles jogarem mal, para ele fazer os 3 gols e para ele ganhar o jogo. Como ele vai se sentir? Isso se chama pão da vergonha. Pão da vergonha é o que a gente sente quando a gente só recebe e não tem como retribuir. Era o caso de Adão e Eva. Eles só recebiam do Eterno e não tinham como retribuir. Eles não entendiam que simplesmente o fato deles receberem de boa vontade era a maneira deles retribuírem ao Eterno. Era a maior dádiva de todas. Porque o que o Eterno queria era que eles recebessem. Vou dar um exemplo para vocês. Amém, pai. Obrigado. Preste atenção nesse exemplo. Mostra claramente quando o receber se transforma em dar. 2 amigas que durante a faculdade, todo dia depois da aula, elas iam tomar um sorvete de pistache na sorveteria do lado da faculdade. Todo dia. Aí elas se formaram, uma foi morar numa cidade, a outra foi morar na mesma cidade, mas a 50 quilômetros da faculdade. E aí, um belo dia, essa amiga que foi morar na outra cidade, ela veio para a cidade, digamos, Rio de Janeiro. Veio para essa cidade porque ela tinha um casamento lá, entrou em contato com a amiga que ela não via há 10 anos. E essa amiga que morava na outra cidade, ela estava fazendo um regime absurdo, porque ela tinha que entrar no vestido que ela ia para o casamento. Então, ela estava praticamente a verdura e a água. E não queria comer nada, porque ela tinha que emagrecer ainda 3 quilos até o dia do casamento, dali a 3 dias. E aí ela chega na casa da amiga, e a amiga fala para ela assim, ô amiga, sabe o que eu fiz hoje, antes de você chegar? Eu peguei o ônibus, eu andei 50 quilômetros de ônibus, eu fui lá na sorveteria que a gente tomava sorvete junto, e eu comprei aquele sorvete de pistache que a gente tomava junto, que era delicioso. Tá aqui, eu trouxe para você. Toma aqui um pouquinho de sorvete de pistache. E a outra que queria emagrecer, ela fala, ai, meu
pai, eu estou nesse regime, eu não posso comer nada. O que você faria? Você comeria o sorvete? Vendo o sacrifício da tua amiga? Ou você diria assim, não, não posso comer não. Tu andou 100 quilômetros, mas não vou comer não, porque eu estou em regime. Eu O que comeria. você faria, Samara? Você comeria, apesar do regime. Mas você não estava afim de comer, mas você comeria por amor a ela, reconhecendo tudo que ela fez por você, certo? Certo. É nesse momento... Foi o que Adão fez com Eva. Uhum. É nesse momento em que o aceitar, receber, se transforma em dar. Sabe quando que a gente volta para casa? E essa foi a mensagem de Yeshua. Quando a gente entende que o aceitar, receber tudo aquilo que o Eterno quiser nos dar, quando a gente se abre sem reservas para Ele, aceitando que Ele se manifestou por meio de Yeshua, que Ele mesmo adentrou o espaço físico, e essa é que é a maravilha, gente, por meio de Yeshua, que Ele, por meio de Yeshua, pagou por todos os nossos pecados, cobriu a separação que nós tínhamos dele. Quando você aceita isso de todo o coração e diz, Eterno, tudo que você quiser me dar, eu quero receber, sem restrição, sem controle, sem tzimtzum, sem me fechar, eu quero receber tudo que você quiser me dar, porque eu reconheço que tudo está consumado, como Yeshua falou quando morreu, aí você volta para o Éden. Aí Amém. você é salvo e volta para o Éden. É lindo isso, é maravilhoso isso. E eu só consegui entender a plenitude, o tamanho do sacrifício de Mashiach no madeiro, o tamanho do plano de salvação do Eterno, quando eu estudei Kabbalah, quando eu aprendi sobre o não querer receber e o aceitar receber. Por quê? Porque as outras religiões, a maioria das outras religiões, com exceção de Mashiach, com exceção do nazarenismo, do caminho, né, que depois deturpou para o cristianismo, é baseada no merecer. E quando você abre mão da estrutura do merecer, aceita o sacrifício de Mashiach, que é uma manifestação do Eterno, e se abre para ele dizendo, Eterno, tudo que você quiser, eu recebo. Aí sim você é salvo. Salvo do quê? Da sua separação dele, do seu desejo, né, conflitante de querer ser como ele, controlar e merecer e conquistar. É muito lindo isso, cara. Fala, Marcelo. A voz foi. Salomão pediu sabedoria, né? Quando chegou no final, ele não soube mais administrar ela, ele se perdeu. O Eterno não sabe falar não, né? Ele dá. A gente vê que Salomão, lá no final, com a sabedoria dele, se atrapalhou todinha. Tem coisas que a gente não consegue, nesse mundo, pedir assim, não, porque é muita coisa pra gente. Exatamente. Exatamente. O Eterno já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia, entendeu? Ele já sabia o que ia acontecer. E ele deixou acontecer para que o homem, a gente está aqui nessa terra, para a gente chegar à conclusão de que a gente é totalmente incapaz de gerir o nosso entorno. Tudo que a gente consegue é transformar o Éden no inferno, num local de dor, de sofrimento. E quando a gente reconhece isso, Eterno, Criador, sem você eu não consigo. Pelo meu próprio mérito eu não consigo. Exatamente. Seja feita a tua vontade, a totalidade da tua vontade. E essa é a mensagem de Yeshua, que é a mensagem da Kabbalah. Olha que coisa linda. E aí, nesse momento, os dois se encontram. Mas tem mais detalhes. A gente vai ver como se deu esse tzimtzum, essa contração,
que acabou gerando a criação do universo, dos universos materiais. É muito lindo, gente. Então você entende, ai, que pena, mas está sendo gravado. Você entende que, na verdade, até a queda do homem foi por amor. Foi o Eterno nos dando a liberdade de fazer as nossas próprias experiências e chegar às nossas próprias conclusões. É muito lindo. Olha, é muito lindo. E aí, quando a gente entende que não é pelo nosso próprio mérito, mas é pelo mérito dele, e que tudo que a gente precisa fazer é aceitar receber tudo que ele quiser nos dar e nos entregar a ele sem reservas, porque tudo já foi feito, aí a gente descansa. Aí o reino do Eterno. Gratidão. Fala, Marcelo. Oi? Gratidão, já basta para ele. Gratidão por tudo que ele faz por nós. Exatamente, exatamente. Porque o grande veículo é a gratidão e o amor. A única coisa que você pode fazer é amar ele de volta. Você não tem como controlar nada. Você não tem nem como, tá? E o grande pecado, o grande conflito é esse. Você querer controlar a quantidade de amor que ele derrama em você. É muito lindo. É muito lindo, tá? Isso é muito lindo. Fala, Aline. Ai, 10h21, não acredito. Fala. Por isso que a gratidão é a chave do universo, até que a física quântica fala sobre isso, né? A gratidão ela é a chave do universo para você receber. Muito lindo isso, muito profundo. É muito profundo e, ao mesmo tempo, é muito simples. É muito profundo e muito simples, porque o que ele espera de você é que você Eu acho que exerça é seu tão papel simples que as primordial. pessoas dificultam. Ele quer que você exerça seu papel primordial, estar ali como vaso, né? Como recipiente, como cumbuca, como copo, recebendo tudo que ele quiser te dar, em amor e em gratidão. É só isso. No fundo, é muito simples. Fala, Adão. Eu acho que para a gente não errar assim, mas é agradecer, né? Sempre agradecer e agradecer o Eterno. Isso não tem, eu acho que não tem como errar. Eu agradeço pelo dia, agradeço por tudo, somente. Porque a postura de gratidão é exatamente a postura contrária da postura que gerou o Tsim. É você reconhecer que, apesar de você ter adquirido características do Eterno e querer compartilhar, você reconhecer, no receber, no aceitar receber o verdadeiro dar que você busca. Vou falar mais sobre isso na próxima aula, entendeu? Mas é muito lindo isso, porque você entende que a gratidão, na verdade, é o não ter reserva, né? Essa é a grande verdade. É não ter reservas no receber. É reconhecer que Ele é Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, que se Ele criou as coisas assim, é o jeito certo de criar. E que você não precisa ser como Ele, nem conhecer como Ele. Cara, é muito. Eu fico assim muito apaixonada, sabe, com esses conceitos, porque eles são muito simples, mas muito libertadores. Como é que você vai trazer isso para a tua prática? Focar na entrega, focar no não ter barreiras nem reservas, não ter medo, exatamente, tá? Eu conheci um padre que era um homem iluminado, ele morreu com 101 anos, Padre Haroldo, foi o pai de todas as comunidades terapêuticas do Brasil. E o lema dele era o seguinte: nada de medo, só amor. Porque o medo, na verdade, é um limite para o amor, né? Lá, João, a gente fala o quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, o medo é o oposto da entrega. E o que o Eterno quer de nós é entrega. Exatamente. Oh, exatamente isso, Aline. A religião dificulta. Então, o que a gente está fazendo, nós que estamos na Techuvá, tá? Nós estávamos lá no cristianismo, a maioria.
Nós voltamos para a origem do cristianismo, que é o judaísmo, do caminho de Yeshua, tá? Mas não é a etapa final. Aquele que acredita que a etapa final, como eu acreditava, está errado. Porque o Eterno me revelou. Sabe qual é a etapa final? Vamos voltar mais. É o Éden. A nossa etapa final é o Éden. E no Éden não havia religião, havia amor, havia o dar e o receber. Gente, isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Nossa meta não é o judaísmo, nossa meta é o Éden. Porque antes do judaísmo existe um despojamento cada vez maior, né? Uma desreligiosação. Acabei de inventar essa palavra, né? Um se despir do todo o aparato religioso para ir à essência. E qual é a essência? O Eterno visitava Adão e Eva toda a tarde. Diálogo, união. Ser receptáculo, né? Ser combuca, ser copo. Lembrando, né, que nós somos como aquele copo feito de gelo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Nós somos o sopro dele, que sai de dentro dele. E quando a gente descobre a nossa verdadeira essência, fica muito mais fácil não pecar. Porque quando você está pecando, na verdade, você está limitando a luz do Eterno dentro de você. Você está dizendo não para ele. Fala, Adão. Eu dou graças a Deus ao Eterno que tem uns 7 a 8 meses que eu saí do negócio de religiosidade, viu? Não saber mais de religião, não. Só deixa a gente deprimido, põe a fantasia na cabeça e descobri por intermédio de Yeshua que ele diz: vinde a mim que meu fardo é leve e meu jugo é suave. E amei por ele ter dito isso. Você entendeu que o judaísmo é a etapa intermediária no nosso caminho para o Éden? Você entendeu isso? Eu entendi. Então, Eu é entendi aquilo que o Marcelo falou. Como você ama alguém? Como é manifesto o teu amor por alguém? Como você ama um filho, por exemplo? Falamos, exatamente, Aline. Como você ama um filho, por exemplo? É dando carro, celular da hora, computador da hora? Não. É dando atenção focada a ele. Tempo de atenção focada. Entendeu? Exatamente. O final é o Éden, o judaísmo é só a ponte. Não existe melhor maneira de amar do que você dar atenção focada. Você casa com alguém, o cara ou a mulher pode te encher de presente, se ele não te der atenção focada, se não tiver aquele momento, vocês estão dentro do quarto, um com o outro, sozinhos, tá? Um olhando para o outro, um tocando no outro. Intensidade não é casamento, não é relacionamento. É alguma coisa que eu não sei o que é, mas não é. Então é muito importante a gente entender isso. Gente, vou parar por aqui. Aline, você quer orar, por favor? Ora para terminar. Amém. Gente, que aula maravilhosa. Baixa teu som aí. Aula maravilhosa, muito bom. A gente aprende muito. Olha, essa é uma das melhores aulas, né? Assim, que a gente tem tido. Eu também. Mas a do livro também é maravilhosa. Vamos orar. Ai, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por este tempo. Obrigada, Senhor, por cada palavra que aqui foi dita. Obrigada, amém, Pai, porque Tu tens nos ensinado, Tu tens nos levado, Senhor, a águas profundas. Tu tens, Senhor, se colocado diante de nós com clareza. Tem trago, Pai, o revelar da Tua palavra, o revelar da Tua presença. Senhor, isso é bom demais. E a nossa alma anseia por isso.
E nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, porque temos aprendido de Ti, porque, Senhor, Tu tens nos ensinado, Tu tens capacitado a Tua serva Cíntia para trazer, Senhor, algo de Ti, para ser um rio que flui, Senhor, com as Tuas palavras, através dos lábios dela, para a nossa vida. Senhor, e eu te louvo, te agradeço por cada vida aqui presente, te agradeço, Pai, porque a tecnologia nos proporciona gravar essa aula, e eu sei que vai alcançar muitas outras pessoas. Senhor, eu te agradeço porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso e Tu nos ama incondicionalmente, Pai. Nós temos aprendido e visto isso a cada dia. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada, Senhor, porque o nosso coração transborda de alegria, Senhor, na Tua presença, porque o nosso copo se enche, se completa quando verdadeiramente estamos na Tua presença, porque somente Tu, Pai, é aquele que sacia a nossa alma. E, Pai, nós queremos voltar para o Éden, voltar para a nossa casa. Leva-nos a isso, Pai. Ajuda-nos, Pai, a chegarmos de volta à nossa casa, ao nosso aconchego, ao aconchego do nosso lar, o lar perfeito em amor que Tu criaste para nós, não esse mundo aqui que nós criamos, Pai. Muito obrigada por tudo. Bendito seja o Teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. E aí você Amém. pode dizer, Pai, Amém. eu quero ser aquilo para o que eu fui criado. Eu quero ser receptor. Eu quero conter tudo aquilo que você quiser colocar em mim. Eu quero conter a Tua presença. Eu quero ser cheio da Tua presença e de toda a plenitude que você quiser me dar ou que você quiser ser em mim. Eu quero ser vaso. Eu quero ser vaso seu. Eu quero ser o Teu receptáculo. E aí o que acontece? Aí você cumpre com o teu propósito primordial, aquilo para que você foi criado, e é maravilhoso isso, é maravilhoso, é muito maravilhoso. Gente, Letícia queria falar um negócio no final de uma experiência que ela teve, né? Fala aí, Letícia. Abre o microfone. É incrível isso, né? O Eterno ensinou marcenaria a Noé, a construção da Arca da Aliança, ensinou a construção do templo. Mais tarde, Yeshua nasce filho de carpinteiro. E, finalmente, exatamente, o madeiro trouxe nossa libertação. E aí, o que, que tem lá? A árvore da vida. Né? A árvore da vida, Ivone, é tudo árvore. É tudo árvore. É impressionante isso. Eu não tinha pensado nisso, não. Mas isso é uma revelação muito profunda. Ivone Cordeiro é minha parente, é que meu nome é Adão Rocha Cordeiro. Repete aí, Adão, que cortou. Da onde tu é? A Ivone Cordeiro, será que é minha parente? Porque meu nome é Adão Rocha Cordeiro. Sou do Paraná. É tudo cristão novo, né? Ah, você é dos Cordeiros do Paraná? Eu sou. Tem os Cordeiros do Pernambuco, né? Que acho que uns migraram para o Paraná, né? Na verdade, o que eu soube é que eles são originários de Mafra, Portugal, e vieram para Santa Catarina, Gente, uns foram para o Nordeste. Aqui, deixa eu concluir aqui uma coisa, que o Marcelo levantou a mão. Peraí, fala, Marcelo. Não, é só para deixar assim para a gente, né? Que o amor do Eterno ele já basta, já é o suficiente para nos preencher com tudo, né? Só Ele nos amar, Ele já nos completa, não é mais ou menos isso. Exatamente. Aí a gente ressignifica tudo isso, porque é colocado a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Mais clara, mais conceitual, né? E a Kabbalah é maravilhosa por causa disso,
Entendeu? E aí você entende isso. Você foi criado para receber o amor do Eterno e ele já fez todo o necessário. A sua parte é amar, amar, amar e por amor aceitar receber. É muito lindo isso. É muito lindo. Fala, Letícia. Tá, a mão estava lá. Gente, vamos encerrar 10h35, dá vontade de fazer vigília, né? Vamos encerrar por hoje. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar do Tzimtzum, como se deu essa contração do Eterno para criar um universo de dualidade, que é o que a gente queria, tá? Shalom a todos. Amanhã, Kabbalat Shabbat, se o Eterno assim quiser, tá? Shalom. Um beijo para todo mundo. Shalom, boa Aí, noite. Rony, Shalom. brigadão. Shalom, Se vocês quiserem, fica aí na ligação para conversar sobre o Cordeiro. Shalom. Shalom. Shalom para todos. Então, irmã Ivone, eu Ah, sou dos Cordeiros, meu pai é da Bahia, né? Baiano. O meu bisavô é de Portugal, veio de Portugal ele. Então eu sou Adão Rocha Cordeiro. Eu tenho Ribeiro também junto, né? Mas já vem da minha mãe. Então, e Bahia é perto aí de Pernambuco. Tá bom? Quer falar alguma coisa, pode falar. Quer falar, Ivone? Pode falar alguma coisa aí. estava fechado, desculpa. Então, meu pai é de Pernambuco, né? A gente morou no Paraná também. Eu nasci no Paraná. E a história, esse sobrenome Cordeiro vem do meu avô, Manuel Cordeiro do Nascimento. E a história que eu sei é que minha avó, mãe dele, Maria Paz de Lima, veio. Os pais dela vieram da Holanda, uma coisa assim, é descendente de holandeses. Mas eu sei que o meu avô, pai de meu pai, ele só teve mais um irmão chamado Manuel Cordeiro, né? E esse Manuel nunca casou lá no Pernambuco. Ele era um homem muito inteligente, estudioso, tudo, mas nunca casou e sempre se manteve assim, na dele, estudioso, tudo, mas nunca se envolveu com mulheres, nunca se envolveu com nada assim. Então, eu só me levo a crer que ele que é descendente de judeus forçados, que se converteram ao cristianismo, né, forçado, né? São os forçados, né, marrano, né? Então, irmã Ivone, é o seguinte, eu tenho dois lados do Ribeiro. Tem o Ribeiro do lado da minha mãe, tem o Ribeiro do lado da minha avó. Eu tenho Rocha do lado da avó do meu pai, que é a mãe do meu pai, e tem o Cordeiro do pai do meu pai, e tem Santos também. Ah, tá. Então, o teu pai, qual é o nome do seu pai? Aderbal Rocha Cordeiro. Como? Aderbal Rocha Cordeiro. Aderbal Rocha Cordeiro, do seu pai? Ah, tá. E você mora em que cidade do Paraná? Eu moro na cidade de Paranapoema, Paraná. Paranapoema? Paranapoema, Paraná. Eu fico aqui perto da divisa do estado de São Paulo. Ah, tá. Perto de Presidente Prudente, Paranapanema? Exatamente. De Prudente, onde eu moro, dá 120 quilômetros. 120 quilômetros de Prudente, onde eu moro. Né?
o Rio Paraná, né? Isso. Você já ouviu falar de uma cidade chamada Jardim Olinda? Jardim, não, E Teodoro Sampaio? já. Eu moro em Teodoro Sampaio, 40 quilômetros. Teodoro Sampaio, aqui tem um lugar aqui que eu descendo aqui para baixo, pro lado que o sol se põe, eu vejo o Teodoro de outro lado, Ah, entendeu? tá. Eu Você fico mora perto de São aí? Borvalina. Pode Ah, falar. o senhor mora em sítio, cidade? Eu moro numa cidadezinha pequena. Vai dar mais Ah, ou é? menos uns 5 mil habitantes, 3 mil Ó, habitantes mais ou menos. olha só, que Muito bom. interessante, que interessante, hein? E o irmão conheceu a Cíntia como? O pessoal da Tsuri Não, Israel. não, eu conheci por intermédio de uma. É uma longa história, tá? É que tem uma irmã que mora. Eu era de um grupo de judaísmo messiânico, né? E Hum, eu contei meu testemunho, como que eu cheguei a conhecer o judaísmo. Essa irmã entrou em contato comigo, gostou do meu testemunho, e depois ela me apresentou para uma tal de Rosilene, e a Rosilene me mostrou para uma irmã que estava aqui, estava aí no grupo, depois ela saiu. A irmã Elaine, aí a Elaine me apresentou para a irmã. Não, me apresentou para a irmã Cíntia e teve. É uma longa história. Eu sei que do irmão Carlos me deu o número do Tissadoc. Eu tenho o número do Tissadoc. E eu sei hum, que da irmã Rosilene, ela deu o número isso, assim, a Rosilene da Cíntia, deu o número da Cíntia. É um ah, rolo ainda. é a irmã que Aí, está na Holanda? como? A Rosilene é uma que mora na Holanda, não é? Exatamente, é ela mesmo, um amor de pessoa. Ah, tá. E o irmão fazia parte de alguma igreja evangélica? Ó, irmã Ivone, eu era da congregação cristã no Brasil. Eu sou músico, toco flauta transversal, né? Ah, E eu fiquei lá 23 anos, até que o ah, Eterno, até que o Eterno me mostrou o caminho da verdade. Porque eu vou. Você tem tempo para ouvir? É coisa rápida. tá, tenho tempo sim. Ó, então vamos lá. Agora, se Foi o o irmão seguinte, quiser, se o irmão está em algum grupo? Se nesse o irmão momento agora. Não, não. Eu não tenho ninguém para conversar agora mais, não. Não tem mais ninguém, não. me Por diz quê? uma coisa. Ah, não, eu Hum. ia falar para o irmão, Não, se o pode irmão falar. pelo WhatsApp conversar. Então, como que eu pego o seu número quando eu conversar pelo WhatsApp? É mais melhor. Deixa eu pegar aqui. Pera aí um pouquinho mais com a caneta aqui, tá? Fala aí seu número. Fala aí. O meu número é 17, o DDD Uhum. é Fala. 98161 98 161 661 4877. 4877. Conferindo agora, repara aí, ó. 17, que é o DDD, 98 61 48 77. Aqui tem são 55, né? São, vamos ver, vou repetir, 98161 Ah, tem um aqui, entendi. 98161 isso, 4877. isso. Ah, tá. Então, a minha família no Paraná também, uma parte dos meus primos, tudo é tudo da congregação. Então, Eu ó, fiquei, hum, eu nasci na congregação cristã. Aí depois então, eu fui para a Igreja Batista, eu causei o maior problema em casa. Assim, eu sempre fui vista
E agora eu estou aqui, eu fui para a Igreja Batista e depois a gente vai, conhece outras igrejas também, né? E você naquela busca, né? Buscando e também aí a gente, eu tive assim, eu busquei ao Senhor, o Senhor deu a orientação, falou comigo para seguir o Tissadoc, né? Aham. E através do Tissadoc eu conheci a Cíntia e os irmãos aí com quem a gente ora. Ah, tá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Se me der Ah, meia hora que eu vou levar minha sobrinha e daqui a pouco eu te ligo no WhatsApp. Feito? tá bom. Tá Tá bom, bom, então. irmão. Shalom. Dá licença, é meia hora só. Tá Dá bom. licença. Ok.